Olá, meus amigos queridos, estamos aqui para mais uma edição do programa Renata Hidalgo Entrevista. Hoje aqui nesse lugar maravilhoso, nesse restaurante maravilhoso, Cais do Oriente, que abriu as suas portas assim para que a gente possa receber uma presença ilustre aqui, né? Engenheiro militar, coronel do Exército, o coronel que tocou fogo no Brasil, que de um dia para o outro assim virou notícia, né? Por suas declarações polêmicas, mas porém verdadeiras. Não é não, coronel Carlos Alves? Boa tarde a todos, boa tarde, Renata, Marcos aí, tá? É um prazer muito grande, uma honra estar com vocês aqui. E essa questão de tocar fogo no Brasil foi uma coisa que foi meio que espontânea, né? Março do ano passado. Conta essa história. Março do ano passado. Eu primeiro tenho que explicar, agora eu vou explicar melhor agora a história. Agora vocês vão entender por que ao final de tudo isso, eu levei uma tornozeleira. Eu fui blindado depois tem que explicar, né, toda a para história. que os nossos internautas entendam o porquê. Exatamente. O Nando Moura, que também é um youtuber, também é um compositor famoso, cantor, ele na semana passada ele divulgou no YouTube um filme que todos nós deveríamos assistir, no Netflix. Eles primeiro mataram meu pai. Então é um filme onde uma menina, agora é uma adulta, né? Ela conta a história de quando criança, aos 5 anos de idade, o poder do Khmer Vermelho, a ditadura do Khmer Vermelho, né? No Camboja. A família toda foi praticamente dizimada, né? Eles mataram o pai dela, mataram a mãe, separaram os irmãos, né? E ensinavam as crianças a guerrilha, o ódio, né? Ensinavam crianças de 5 anos a matar. E era isso, pessoal, que queriam para o Brasil, e ainda querem para o Brasil. O PT, o PCdoB, toda a esquerda do Foro de São Paulo, que agora vocês estão vendo o que é o Foro de São Paulo. Naquele tempo ninguém entendia nada, né? Agora está entendendo melhor. Quando o comandante, primeiramente, o Supremo Tribunal Federal queria soltar o Lula. Então já era decisão que o Lula seria solto naquele mês de abril. Ano passado. Ano passado. Nesse momento, eu fazia parte de um grupo, né, do WhatsApp, e o que aconteceu? Eu expressei a minha opinião, né, eu fiz um áudio expressando a minha indignação com tamanha injustiça. Um ladrão, o Lula é um ladrão, é um bandido comum. Ele é um político preso, é um político ladrão. E eu dei a grita. Fiz um áudio indignado. E aí uma amiga do grupo, né, administradora, falou: posso divulgar esse áudio? Pode. À noite, na hora de dormir, eu liguei a televisão do quarto, estava eu e minha esposa ali assistindo televisão no YouTube, né? E eu vejo a minha cara lá, né? Coronel Carlos Alves, do coronel que tocou fogo no Brasil. Porque essa minha atitude, de um exacerbado zelo patriótico, como eu chamo isso, essa minha grita, ela simplesmente sensibilizou os brasileiros. Porque pelo menos um coronel do Exército, veja bem, eu sou intervencionista. Eu sou eu defendo sim que para o Brasil realmente radicalmente mudar, 180 graus, teria que haver uma intervenção militar. Acontece, porém, que o povo brasileiro optou por não, porque as Forças Armadas atendem o que o povo brasileiro quer. Mas já em outubro do mesmo ano, né, quando o comandante do Exército da época ele falava o seguinte: olha, aconteça o que acontecer, seja qual for o resultado das urnas, o Exército vai acatar. Nesse momento, mais uma vez eu levantei a minha voz. Eu faço aqui minha meia-culpa, né? Eu fui até extremamente grosseiro com algumas autoridades do Supremo Tribunal Federal. E depois eu fiz um vídeo me retratando. Sim. Tanto assim que hoje o meu advogado prepara uma carta de retratação, porque realmente foi movido por um exacerbado zelo patriótico. Era um momento muito tenso. Pela indignação do momento, sim, talvez. Sim, todo brasileiro. Não foi só eu. Eu vi o Jorge Cajuru, o senador Cajuru, ele está falando aí, mas ele pode falar, eu não podia falar. Então o que aconteceu? Eu fui premiado com uma tornozeleira eletrônica. Fui penalizado. Por quanto tempo com a tornozeleira? 6 meses. Dia 26 de outubro de 2018, eu fui até o Patronato Mangarino Torres, aqui em Benfica.
E eu, como coronel do Exército, eu fui levado, claro, a Polícia Federal em nenhum momento invadiu minha casa, como diz o Lula, né? Nada disso. A Polícia Federal não faz isso, a Polícia Federal foi elegantíssima. Eles foram lá, me ouviram, eu me arrumei, eles aguardaram que chegasse um coronel do Exército, um outro coronel do mesmo posto que eu, para me levar até o Mangarino. E aquelas pessoas lá no patronato, alguns aplaudiram. Coronel, parabéns pela sua coragem, pelo seu gesto. Claro, eu não estou aqui incentivando que ninguém faça isso. Sim. Nós podemos hoje com mais maturidade, né, passando esse tempo todo, eu posso pensar, a gente pensa, né, que está todo mundo ao nosso favor. Aí, vamos todo mundo. Aí quando você vê, só você vai sozinho e ninguém vai. Ninguém levou a tornozeleira. É verdade. Entendeu? Então hoje nós vemos aqui pessoas que estão hoje aí tensionando entrar para a vida pública, né? Mas não fazem nada, são os mais dos mesmos. Aí é que acontece a história aqui. Eu fui simplesmente elogiado. E eu estava no meio, gente, no meio de traficantes. Se vocês, olha, nunca quero ter essa experiência, você, Marcos também não, você entrar no patronato. É horrível, né? É você entrar num lugar que está cheio de marginais, de traficantes, pedófilos, né? Todo tipo de gente ruim, e eu no meio deles todos. Eu, um coronel do Exército, eu fui tratado como um bandido, como um marginal, tá certo? E aí a gente vê que muita gente se calou, muitos militares se calaram, né? E eu não tive esse apoio todo. Os meus amigos mais íntimos, sim, mas infelizmente eu me senti naquele momento bastante sem chão, né? Totalmente sozinho no mundo. A minha esposa, ela passou por uma crise seríssima de depressão, porque além de perder o pai, perder o irmão, mais essa, ver o marido dela, um coronel do Exército, um homem, não um coronel, um homem de família, um chefe de família, sendo tratado como um bandido. Mas isso aí me deu força. O pessoal, quem fez isso? Os inimigos do Brasil, que tentavam me calar, né? Pensando que me iam intimidar, pelo contrário. Eu digo assim, eu brinco com as pessoas, né? Que simplesmente criaram um monstro. Esse monstro sou eu aqui. Por um lado, hein, coronel, por um lado teve o seu lado positivo, porque teve uma repercussão muito grande, né, das suas declarações e tiveram várias pessoas que apoiaram. Sim, com certeza. Né? Meus amigos, meus coronéis do Exército, meus amigos, da minha turma, né, porque a minha turma, em especial a minha turma lá do Bilac, né, muita gente, claro, tem pessoas que elas não concordam conosco, nem todo mundo é obrigado a concordar com todo mundo. Mas no meio militar, as turmas são assim, um por todos por um. Se alguma coisa acontecesse comigo de mais grave, todos viriam a meu favor. Até porque nós vivemos num país democrático. Com certeza. Eu ainda não, nem tanto, né? Não tanto. Eu acho que não. O Brasil, ele está ainda é um país autoritário, porque eu digo uma coisa, ainda que o presidente e o vice-presidente sejam democratas, sejam militares, defensores ferrenhos dos melhores princípios, dos princípios mais caros que todos nós defendemos, ainda existe um Congresso Nacional repleto de pessoas que militam pela esquerda, né? Os poderes não estão ainda plenamente ajustados numa democracia plena. Tanto assim que a gente sabe, né? Se você falar alguma coisa a mais, né? Você pode ser preso, você pode ser... o Danilo Gentili. Ele fez um comentário a respeito da Maria do Rosário, foram prendê-lo. É uma ditadura uma democratura. Uma democratura. É uma democratura. O Brasil hoje está entre uma democracia e uma ditadura. O Brasil hoje é uma democratura. Agora, coronel, eu só quero deixar claro aqui para os nossos internautas, né, que o nosso programa é um programa jornalístico. Sim. Ele é um programa imparcial, né? Não é um programa partidário de esquerda ou de direita, mas a gente dá liberdade para que todos os nossos entrevistados aqui possam, de fato, expressar sua opinião e ser compartilhada com os nossos internautas, é claro, né? Coronel Carlos é uma pessoa que tem uma vivência muito grande, é engenheiro militar, além de tudo é um artista, pintor, né, desenhista, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua amizade com o Bolsonaro e com o General Mourão, que já vem de épocas de estudantes, né? O então cadete Bolsonaro, eu cheguei na Academia Militar em fevereiro de 77, primeiro ano, dentro da preparatória de cadetes.
Lá nós, o Bolsonaro estava no 4º ano da Academia Militar, cadete do 4º ano, o aspirante, né? O aspirante Bolsonaro. E nós não tínhamos muito contato porque o cadete, né, é uma vida muito assim, exclusiva da arma, né? O contato mais assim próximo com o Bolsonaro foi na chamada Noite de São Bartolomeu, quando então a bicharada, como a gente chama assim, os cadetes, são os calouros, né? Eles recebem o batismo de fogo antes de receber o espadinho. E o Bolsonaro, a minha ala, a 3ª companhia do curso básico, né, foi premiada com a presença do Bolsonaro e outros cadetes do 4º ano, colegas dele de artilharia, né? Arma que eu sou também artilheiro. E depois, ao longo da vida, a gente se esbarrava por aí. Acompanhei o sofrimento do Bolsonaro, acompanhei a luta dele, né, em defesa dos vencimentos, até o momento que ele sofreu, como eu também. O Bolsonaro teve momentos, hoje ele é presidente da República, todo mundo hoje aplaude a ele, né? Ou é um grande homem. Criticam também, né? Porque criticam, mas olha só, mas naquele tempo, o Bolsonaro, eu sei disso, e isso é verdade, porque eu vivi a história. O Bolsonaro era proibido de entrar na Brigada Paraquedista, ele era proibido de entrar na Academia Militar. Quando ia para a Academia dos espadinhos, dos aspirantados, ele como vereador. O pessoal, ó, não deixa esse cara entrar aqui não. Isso é um problema sério, né? E o general Mourão foi meu instrutor na academia, né? No meu 4º ano na MAN, a minha turma, nós tivemos a grata satisfação de receber o general Hamilton Mourão, nosso tenente Mourão, né? Que foi nosso instrutor, nosso amigo. E outra coisa, eu sempre falo aí, nós oficiais somos um pedacinho de cada instrutor. Então, certamente, eu tenho uma parte da minha formação militar do general Mourão. Porque nós, cadetes, ao longo dos 4 anos, nós procuramos colocar na nossa personalidade militar um pouco dos oficiais que mais admiramos, né? O general Mourão, um patriota, um cavalheiro, uma pessoa assim... E tem um carisma muito grande, né? Isso aí a gente tem que reconhecer. Olha, eu digo uma coisa, toda a minha turma, a de artilharia, todos, sem exceção, adoram o general Mourão. É um líder para nós, é um líder. Agora, é um general que ele é simples, ele é um trato simples, né? É verdade. E sem perder a autoridade, sem perder a altivez dele como general. Agora vamos falar de Rio de Janeiro, né? Um coronel que tocou fogo no Brasil vai tocar fogo no Rio de Janeiro também? No bom sentido. É isso? No bom sentido. Eu não sou coronel mero. No bom tocar sentido. Fogo, quando a gente diz, é olha aquecer, só, né? Como eu falei aqui, eu sou postulante a pré-candidato à prefeitura. Pela lei, que maravilha! Postulante à pré-candidatura, pela lei. O que a tornozeleira se reverteu em algo positivo que te lançou nesse desafio aí da cidade do Rio de Janeiro? Criar um monstro, porque eu me interessei mais pela política, eu comecei a acompanhar mais como essas pessoas se conduzem na vida pública, né? Aquilo que a gente fala, né? Os caras fazem na vida pública, eles fazem na privada. Como a gente fala aqui, né? E aí, eu hoje me sinto até como um dever patriótico, até uma missão militar, eu procurar impedir que qualquer outro, mais do mesmo, se assente naquela cadeira. É claro que eu não tenho, vamos trabalhar bastante, projetos nós temos, e projetos muito bons. Projetos tanto top de linha, projetos anos 3000, como também projetos para o dia a dia do carioca. Entendeu? Por exemplo, a mobilidade urbana, a questão do lixo, a questão do meio ambiente, a questão da educação e da saúde pública. Hoje tão abandonada pela atual administração do Rio de Janeiro. E nós, pessoal, com a nossa, como diz ali, como manda a lei, né? Eu sou postulante a pré-candidato, tá certo? Pela lei, eu estou hoje aqui atendendo um convite muito amável da Renata, nossa amiga de muito tempo, me apresentando quem sou eu, né? E com projetos, que projetos eu tenho. De maneira geral, claro, não vou falar o detalhe, porque eu não posso falar o detalhe, até porque, primeiro que eu não posso falar ainda que eu sou postulante. Segundo, que a política tem ouvidos, né? Vão querer pegar o meu projeto e dizer que é dele. Não é. Não é o momento ainda, mas a gente já sabe que... Carioca, eu sou carioca, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, eu nasci no Distrito Federal ainda, lá na Glória, na Beneficência Portuguesa, certo? Atrás do Palácio das Águias, o presidente era o Juscelino Kubitschek. Então eu sou carioca da gema, e amo essa cidade, a cidade é linda demais. E nós, cariocas, eu não sou eu não, eu também incentivo a outros cariocas que tenham também esse exacerbado zelo patriótico. Não precisa ser militar não, não deixem
que uma pessoa ruim, uma pessoa interesseira que só pensa em roubar, só pensa em completar, só pensa em encher o bolsinho com a política, sente naquela cadeira. Porque hoje, nós estamos, para consolidar a democracia no Brasil, nós temos que realmente, com um senso patriótico, buscar tomar aquele lugar para ajudar no crescimento da nossa cidade, do nosso estado. Bom, agora acabei de encontrar com o governador agora, tivemos um almoço maravilhoso aqui. O governador comunga nas ideias também nossas. O Rio de Janeiro, o turismo é o petróleo, é o segundo petróleo do Brasil. Nós estamos perdendo muito dinheiro porque a atual administração, ela corta a escola de samba, ela denigra a escola de samba, a administração ela é preconceituosa com outras religiões. Quando Jesus, que ele diz que crê, nunca ele rejeitou um ladrão, uma prostituta. Pelo contrário, né? Ele acolhia todos. Ele acolhia todos. E aí o nosso amigo aqui, ele condena o carnaval, ele condena a cultura, entendeu? Tá entregando o sambódromo para o governador, que não sabe o que fazer, como é a atribuição dele. E o sambódromo está abandonado, rua da Alfândega abandonada, a rua da Carioca com o Bar Luiz fechou, Renato, o Bar Luiz. Tradicionalíssimo. Meu pai é comigo, minha irmã, minha mãe lá, acabou o lago ali, tudo aquilo ali. Então a prefeitura está acabando com a cidade do Rio de Janeiro. Mais um ano aturando isso, o nosso Rio vai acabar. Quem pegar isso sem projeto, e sem um bom projeto, e sem um apoio bom, vai acabar arrasando. Então é o seguinte, isso é coisa. Olha, o Rio de Janeiro não é para amador não, viu? É para profissional. Eu sou engenheiro militar formado pelo IME, eu tenho pós-graduação em Logística e Mobilização Nacional, Matemática, entendeu? Eu tenho projetos hoje, eu tenho ligações hoje com várias fundações aí de tecnologias de ponta. Ou seja, quando eu saí da Academia Militar, eu evoluí. Então eu tenho hoje um cabedal de conhecimento técnico, experiência profissional e empresarial para tornar o Rio de Janeiro hoje uma mega cidade. Como eu vi Miami, eu fiquei louco com Miami, Orlando maravilhoso, Lisboa. Então lá funciona, gente. E aqui esse lixo todo aqui. A praça ali, aqui a Praça Mahatma Gandhi, continua suja e cheira mal. Cheira mal. Campo de Santana cheira mal. A essa hora da tarde aqui, quase 6 horas da tarde, ninguém tem coragem de sozinho atravessar o Campo de Santana, sob pena de ser estuprado, ou morto, ou assaltado. Então, gente, a gente está aí nos pretendendo, a pretensão de ser postulante à pré-candidatura ao Rio de Janeiro. Com certeza o Coronel Carlos vai vir aqui quando já for candidato para que a gente possa, né, falar sobre as suas propostas. O meu programa tem um espaço aberto para todos os candidatos, como eu falei aqui, é um programa jornalístico imparcial, então eu gosto de deixar bem à vontade. A gente marcou num lugar bem descontraído, né, Carlos? Para a gente poder conversar e trocar ideias, né? Para que as pessoas, né, possam participar, né, enviar perguntas, né? Se tiverem perguntas, envie, que eu possa encaminhar para o nosso Coronel Carlos Alves. E eu queria agradecer muito, a entrevista está muito boa, né? Mas a gente vai ter que terminar agora. E agradecer muito a presença do Coronel Carlos Alves aqui no nosso programa, né? Pela honra, né, de ter e por estarmos aqui nesse lugar maravilhoso. Agradeço ao Cais do Oriente também por, né, ter aberto suas portas aqui para que a gente possa fazer essa entrevista. Tá bom, meus queridos? Até o próximo programa. Até lá. Até, pessoal. Olá, queridos, tudo bom? Estou aqui para convidar vocês para o meu canal de entrevistas, Renata Hidalgo Entrevista, no YouTube. Nós vamos estar com entrevistas totalmente jornalísticas, entrevistas com pessoas interessantes que fazem diferença, pessoas polêmicas, com muitas novidades para vocês. É um canal aberto à cultura, à política, à educação, à saúde, às personalidades. Acessa lá, clica, aperta o sininho para receber as notificações e se inscreva. Eu preciso de você. Vem comigo. Nesse canal você tem